Bom dia, o nome é Krupensky. Não é assim tão difícil. Bom, só um agradecimento ao André, ao Frederico e ao Fernando por me terem convidado e em prova da minha gratidão por esse convite, queria aqui publicamente partilhar a responsabilidade de qualquer asneira que eu possa dizer, porque a culpa de me terem convidado é também deles. E antes de partir para o tema, queria naturalmente fazer aqui só uma historiezinha de enquadramento para mostrar a relatividade das coisas com que estas são encaradas. É uma história milenar, curiosamente também indiana, hindu. O nome do autor é bastante pior que Krupensky, portanto não vou tentar reproduzir, mas de qualquer maneira, enfim, é uma história milenária, carreta essa sabedoria que eu aqui me aproprio. Então, basicamente, a história contava que havia um rei que vivia num deserto, num oásis qualquer, e fica claro que nessa altura não havia internet e, portanto, ele só tinha acesso àquilo que efetivamente era levado para ali. Passavam várias caravanas para ali e aquilo que traziam e que lhe ofereciam em pagamento da hospitalidade era de facto aquilo que ele conhecia. E um dia passou por lá um rei africano e deixou-lhe um elefante, uma coisa que ele nunca tinha visto, achou aquilo muito estranho, então chamou os seus 7 sábios, todos eles cegos, e disse-lhes, olha, estudem lá esta coisa, eu não sei o que é que isto é, para que é que isto serve, parece-me interessante, mas vejam lá. Os sábios dividiram tarefas entre eles, um ficou com a cauda, outro ficou com as patas, outro ficou com as orelhas, outro ficou com a tromba e por aí fora, e foram todos eles, cegos, sublinho, estudar o animal. Voltaram para o relatório e o que tinha ficado com a sombra, diante do rei lá do oásis, dizia: bom, o elefante é certamente um animal como a serpente, que é comprido e cilíndrico e serpenteia pelas areias do deserto. Veio o tipo que ficou com as orelhas, lá o sábio que ficou com as orelhas, e disse: bom, isto é seguramente semelhante ao abutre, que voa pelas as areias do deserto, que tem umas abas laterais, que devem ser as asas. O que ficou com as patas disse: bom, isto é seguramente um animal de enorme porte, porque tem umas patas daquele tamanho, proporcionalmente deve ter um corpo muito grande. E o que ficou com a cauda disse pelo contrário, tem uma cauda pequenina, portanto deve ser um animal bastante pequeno. Enfim, a história continuava, o tempo também, e por isso vou-me ficar por aqui, mas só para vos dar a entender que todos falavam do mesmo elefante, todos tinham razão no que aquilo que diziam, mas não era, a soma das partes não dava um todo. Portanto, aquilo que vos vou dizer não passa da minha perspectiva, e pronto, e mais uma vez culpo quem me convidou para vir aqui partilhar isto com vocês. O tema é, de facto, a pobreza não é uma fatalidade. E não é uma fatalidade, embora tenha vindo a ser encarado como tal, mas não é, de facto, uma fatalidade. É, efetivamente, o fruto de decisões. Por trás de qualquer situação de pobreza há decisões de discriminação, de exclusão, de sobreposição de interesses políticos e económicos sobre a justiça, sobre a dignidade humana. Quer dizer, há uma série de decisões mais ou menos remotas na história, mais ou menos distantes entre aquele que decide e aquele que sofre as consequências das decisões, mas por trás de qualquer situação de pobreza está, de facto, uma decisão. E se é fruto de uma decisão, isto pondo de parte naturalmente das causas exógenas, não é? Portanto, das catástrofes naturais e todas aquelas que não resultam de decisões, mesmo algumas dessas até resultam, mas tirando essas que realmente ocasionam situações de pobreza, há efetivamente muitas situações que resultam de pobreza e se resultam de decisões, e se resultam de decisões é possível, em teoria, e também na prática, felizmente, tomar decisões contrárias àquelas que tiveram na gênese das situações de pobreza. E, portanto, é esse um pouco o desafio pelo qual eu gostaria de passar hoje. E há, na minha perspectiva, 3 possíveis formas de contrariar essas decisões, de quebrar este ciclo da pobreza. Através da participação ativa, através do acesso e através da responsabilização. Através da participação ativa. O que é isto? Basicamente, mais não é do que permitir àqueles mais desfavorecidos, chamemos-lhe assim, não só identificarem os seus próprios problemas, mas identificarem as soluções para os seus problemas. A longa história da cooperação, a longa história da luta contra a pobreza tem demonstrado que há um abismal distanciamento entre aqueles que querem ajudar e aqueles que querem ser ajudados. Pura e simplesmente não há diálogo. Há algum paternalismo dos países ditos do Norte ao identificar as necessidades das pessoas do dito Sul como se fossem suas. Muito brevemente vou contar uma história real e é francesa. Eu podia contar portuguesas que também há, mas vou contar francesa por uma questão de patriotismo. E então a história passa-se o seguinte: era uma ONG francesa, cheia de recursos e cheia de boa vontade, e querem gastar esses recursos e boa vontade na frente polisária, ali no Saara Ocidental. Então vão lá, fazem uma necessidade
um levantamento de necessidades e observam que ali numa aldeia em concreto existem várias mulheres que todos os dias saem de manhã com umas vasilhas aos ombros, vão pelas tórridas areias do deserto, por ali fora, desculpem, até chegar a um poço a 10 km, onde enchem as ditas vasilhas e voltam com elas cheias aos ombros para casa. Os senhores lá franceses olharam para aquilo e viram, de facto, isto é, coitadas das mulheres aqui, este trabalho forçadíssimo, e estamos no deserto, o recurso óbvio e barato é o sol, portanto vamos montar aqui um sistema de canalização do poço para a casa, bombeado a energia solar, e temos aqui o ovo de Colombo posto no Saara. Então voltaram, de facto, para a França, conceberam um projeto, procuraram financiamento, envolveram não sei quantos engenheiros, uma equipa monstruosa que foi para o Saara Ocidental, construíram isto, gastaram imensos recursos e pronto, cortaram a fita, inauguração do dito sistema, voltaram para a sua terra e uns meses depois, voltaram ao terreno para fazer a avaliação do impacto do projeto. E chegaram à conclusão que aquilo estava por funcionar, avariado por falta de uso. E então acharam muito estranho e tal, e foram lá falar então com a dita comunidade das mulheres, ou com a sua representante, que depois de ouvir as lamentações do senhor francês, disse, sim, mas olha, é que agradecemos muito e tal, mas o momento em que nós íamos até ao poço é o único momento em que nós podíamos estar entre nós mulheres e estávamos longe dos nossos maridos. Porque, efetivamente, nós queremos ir ao poço. Pronto. E esta é uma história que é, de facto, tem graça realmente, porque é caricata, mas demonstra o preocupante desperdício de recursos, a tal ineficácia de que se falou há bocado, perante aqueles que muito bem intencionados querem ajudar e aqueles que muito necessitados precisam dessa ajuda. E, portanto, há que promover a participação ativa, ou seja, ouvir efetivamente as pessoas que precisam de ajuda a identificar não só os seus problemas, mas as possíveis soluções para os seus problemas. O acesso, segundo desafio. Naturalmente precisamos de acessos, não é? Ainda acabámos de ver aqui tão brilhantemente demonstrado pelo Nuno que é necessário fazer as pessoas chegarem aos recursos, e recursos no sentido mais lato do termo, nomeadamente aos recursos decisórios, aos processos de decisão, democrático ou não, os processos de decisão. E agora também vou contar uma história, esta ficcionada, mas que também demonstra muitas vezes o processo psicológico por que nós passamos neste género de ocasiões. Vi um tipo qualquer que vivia aí ao lado de um vizinho e tinha à sua frente um pátio enorme com uma árvore muito alta, sem ramos, só em cima. E sai de manhã a ler uma carta que tinha acabado de receber e apanha uma lufada de vento cá fora no pátio e a carta voa e fica lá presa nos ramos da árvore. E o homem precisava desesperadamente de acabar de ler aquela carta, mas começa a pensar, bem, eu não tenho recurso, eu não tenho aqui um escadote, não tenho maneira de subir à árvore, como é que eu vou fazer isto? Então pensa um bocado e às tantas lembra-se que o seu vizinho do lado tem um macaco, um animal mesmo. E pronto, é a solução mais ou menos adequada para subir a uma árvore sem ramos, para ir lá acima buscar a carta. Mas depois começou a pensar com ele, bem, mas eu não conheço o vizinho, já falei com ele, nunca falei com ele, a aparência dele é um bocado desagradável, tipo, parece um bocado metido nele, parece um bocado antipático até, se calhar ele vai-me dizer que não, pois eu já sei como é que eu reajo a estas coisas, fico mal, más relações de vizinhança, isto é uma chatice, pá. Mas pronto, eu de qualquer maneira preciso da carta e, portanto, tenho mesmo que ir lá pedir um macaco, e, pá, mas ele vai-me dizer que não, e se ele me disser que não, eu depois ainda perco a cabeça, ainda lhe dou uma tareia. Bom, e no meio deste processo de reflexão toda, sai a porta fora, entra pelo portão do vizinho, que estava bem longe de saber o que é que estava a passar. E vai ele a pensar, epá, ele vai dizer-me que não, isto vai ser muito desagradável. Bate à porta e vem o vizinho, tranquilíssimo, com o macaco debaixo do braço. Abre a porta, vê o vizinho que lhe ia pedir o macaco e vira-se o vizinho logo e diz, olha, mete o macaco no cu. Passando a brejeirice, pela qual peço desculpa, isto é bastante ilustrativo. Os processos por que nós passamos de tomar decisões pelos outros. Tantas vezes fazemos, com base nas nossas inseguranças, com base nos nossos receios e nos nossos medos, tomamos decisões pelos outros, pensamos pelos outros, tomamos decisões pelos outros
e agimos em conformidade. Portanto, há aqui uma espécie de esquizofrenia coletiva que temos claramente que resolver para permitir, e estou no eixo do acesso, que temos rapidamente que resolver para permitir as pessoas terem acesso aos seus processos de decisão. Finalmente, o da responsabilização. E a responsabilização, o que é isto? Desde os Estados, as organizações internacionais, passando pelas organizações da sociedade civil, até pelos indivíduos, temos todos, implícita ou explicitamente, assumido compromissos de solidariedade, compromissos de contribuir em pequena ou grande escala para a erradicação da pobreza. E temos que ser accountable por isso, temos que ser chamados à responsabilidade por isso. Os compromissos não se devem tomar de ânimo leve, devem ser, de facto, refletidos e depois, naturalmente, devem ser honrados. A propósito disto, também vou contar uma historiazinha, esta real, ao contrário da anterior. A grande referência atual para a luta contra a pobreza são os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. São, enfim, uma declaração do milénio, subscrita por todos os países do mundo que existiam até à altura, Timor-Leste ainda não existia, mas todos os países do mundo acordaram e consensualmente assinaram uma declaração que estabelece 8 metas muito concretas, muito tangíveis. É a primeira vez na história da cooperação que se definiram um conjunto de metas execuíveis, tangíveis, a cumprir para a erradicação da pobreza até 2015. Não vos vou amassar com a descrição dos 8, mas são coisas tão elementares quanto conseguir a educação universal, combater o HIV-Sida, acabar com a malária, acabar com a mortalidade materna, coisas tão elementares na perspectiva de dignidade humana quanto essas. E pronto, na altura surgiram logo não sei quantos céticos, fazendo contas, e chegaram à conclusão que, bom, estas metas são muito positivas, mas nós, para cumprir isto até 2015, vamos precisar de angariar qualquer coisa como 125 mil milhões de dólares. Isso é muita massa e vai ser muito difícil angariar esse dinheiro em tão pouco tempo, em 15 anos. Pronto, ficou este o ceticismo dominante ao longo dos anos em que se tem tentado implementar estes objetivos. Em março de 2009, portanto, quando começaram a surgir os efeitos da dita crise económica ou financeira, apenas em 2 meses foram reunidos, mais ou menos pelos mesmos céticos que diziam isto. Eu nem sei dizer o número, mas é qualquer coisa como 3 trilhões de dólares em 2 meses. Ou seja, 10 vezes mais do que aquilo que não era possível reunir em 15 anos, e apenas para injetar no mercado financeiro. Não foi propriamente para dar de comer a ninguém, foi para injetar no mercado financeiro, que gananciosamente e especulativamente tinha gasto o dinheiro que não existia. E, portanto, isto leva-nos a crer que realmente há aqui uma inversão brutal de prioridades. Não é? É estranhíssimo, quer dizer, todo o mundo, por um lado, consensualmente, diz que está unida para acabar com a pobreza, estabelece metas para esse efeito, coça um bocado a cabeça perante os números que é preciso para esse efeito, mas depois reúne 10 vezes mais daquilo que não era possível, supostamente, reunir para alimentar apenas um setor da sociedade. Não estou a dizer que o setor financeiro não seja útil e que não dê de comer a muita gente, mas de facto é apenas um setor da sociedade. E, portanto, há que chamar as pessoas à responsabilidade. As pessoas, enfim, aqui o exemplo é de facto chamar os Estados à responsabilidade, mas as pessoas, estranhamente, embora em alguns casos não pareça, os Estados também são feitos de pessoas, não é? E algumas das quais fomos nós que escolhemos. E pronto, o que é que isto tem a ver connosco? Agora descendo à escala humana e onde é que reside o desafio? E vou só recapitular, estamos a falar de acesso, de melhor, participação ativa, do acesso e da responsabilização. E um bocadinho à semelhança do que diz o Nuno, eu não tenho a pretensão de tirar aqui conclusões, mas de lançar o desafio à reflexão, assim, sobretudo no que diz respeito à participação ativa. Quer dizer, há 1001 maneiras de o fazer. E a participação ativa, aqui recordo, não é só o nosso arregaçar as mangas e ir para o terreno e ajudar, seja quem precise. É promover a participação ativa destas pessoas. Naquela lógica, naquele enorme chavão do que já não é preciso, ou já não chega apenas dar peixe, é preciso ensinar a pescar e mais do que isso é preciso participar do princípio ao fim neste processo.
E, portanto, não estou apenas a falar do facto de ser necessário sermos solidários, porque isso acho que é um bem comum, um valor universal, mas há que procurar no nosso circuito, não é preciso, como disse, ir atravessar o Atlântico. Aliás, como mais uma vez o Nuno provou, aqui na sala conseguimos salvar a vida a uma pessoa sem grande esforço, sem grande mobilização. O único clique que tem que dar em nós é justamente esse, é perceber que é muitíssimo mais fácil contribuir para um mundo melhor do que aquilo que aparenta. E, portanto, o apelo que deixo relativamente à participação ativa é isso, no nosso círculo sei lá, familiar, círculo comunitário à nossa volta, familiar, vizinhança. Há tanta coisa que podemos fazer em benefício do próximo, tantas decisões que podemos tomar, que mesmo que remotamente o faça, vai seguramente contribuir para uma vida melhor. E essa é a nossa responsabilidade. E, afinal, todos pertencemos à mesma família, que é esta família peculiar, família humana, não é? E pronto, e o mal feito a um é um mal feito a todos, e por conseguinte o problema de um é problema de todos. E se o problema de um é problema de todos, também somos parte da resolução do problema, e é esse o apelo à participação ativa. E o acesso também tem um pouco a ver com isto, quer dizer, é abrir portas, basicamente. Em vez de as fechar, é abrir portas. Agora, abrir portas com critério, também não é... Também, o exemplo da tal ONG francesa da Frente Polisária, lá portas abriram eles, mas fizeram algumas asneiras, com certeza que ficaram tranquilos com a sua consciência. Mas fizeram asneiras, quer dizer, não houve insensatez, não houve programação, não houve estratégia, não houve auscultação. E, portanto, desperdiçaram recursos, ficaram com certeza lindamente com a sua consciência social, mas não resolveram problemas. E, finalmente, a responsabilização. Esta é talvez a parte mais sensível da coisa, porque posso ser mal entendido. Mas, quer dizer, nós, e particularmente em Portugal, demitimos-nos muito daquilo que é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. E estou aqui a falar no plural propositadamente, porque eu próprio também entro nesse rumo às vezes. Mas muitas vezes esquecemos que, enquanto cidadãos, num Estado de Direito Democrático, ainda que pouco maduro, como é o caso da nossa democracia, temos um papel ativo a fazer. O nosso papel não se esgota apenas nas urnas, o nosso papel não se esgota na participação do processo eleitoral. Deve-se esgotar em cada dia a substituirmos ao Estado. O Estado deve ter o mínimo de competências possíveis, porque o Estado é limitado, são muitas pessoas, enfim, agora parece que vão ser menos, não é? Os funcionários públicos, pelo menos, mas de qualquer modo temos um papel ativo enquanto cidadãos na nossa comunidade, no nosso meio, a substituir o papel do Estado. E, extraordinariamente, faltam 4 segundos que eu gastarei para agradecer-vos e para... Acabou. Obrigado. Muito bem, amigo.